Uma repórter diferenciada faz de tudo para conseguir as melhores matérias. Mas o que ela não sabe é que nessa matéria ela precisa da vida. E esse é o filme Astonishing Tale of Terror, Octopussy, de 2022. E se você não entendeu nada, relaxa. Eu sou F, o entendedor de fábulas. Então vamos recapitular. Alguns escavadores estão trabalhando em uma antiga mina no ano de 1957 e eles encontram um buraco diferenciado. E como eles estão em busca de algo muito valioso, eles querem entrar para ver se tem algo. Mas o fotógrafo está com muito medo e começa a tirar foto para iluminar o local. E geral fica bolado por ele jogar o flash na cara do pessoal. E sabemos que a vida nunca é fácil, pois eles começam a andar pelos túneis e começam a escutar alguém chamando seu nome. Mas ele não consegue enxergar nada, então liga o flash da lanterna e vê grandes tentáculos. E claramente nesse momento qualquer um sairia correndo, mas ele precisa se fazer de cético e se junta com os outros. Na caverna eles encontram várias gosmas estranhas nas paredes e não sabem o que é. E quando olham para o lado tem uma criatura estranha que joga um ácido na cara de um deles e tudo começa a derreter. Então eles veem que aquilo era muito perigoso e saem correndo, mas apenas o fotógrafo consegue passar pelo buraco, pois todos são puxados. E para que mais ninguém entre e nada mais saia dali, ele joga uma dinamite para fechar o buraco, e por pouco ele daria uma falecida de leve. Se passa alguns anos e vemos um bar diferenciado, com várias mulheres dançando na loucuragem, e um velho começa a oferecer dinheiro para ter uma dança particular. Mas ela pede mais dinheiro e ele diz que tinha todo o dinheiro que ela quisesse, mas o que ele não esperava é que aquilo fosse uma emboscada, porque na verdade ela é a famosa repórter Hunter Hayzton, que fazia de tudo para desmascarar os políticos desonestos. E aquele velho na verdade era o prefeito, e dessa forma ela conseguiu expor ao vivo no momento da loucuragem. Hunter é reconhecida por seu trabalho, e ela começa a ser chamada para festas da alta sociedade por ser uma mulher de valor. Mas seus colegas de trabalho, que eram os âncoras do jornal, começam a jogar indireta, dizendo que ela não conseguia fazer as matérias sem precisar se mostrar. E ela se imagina dando um soco na Anne sempre que falava mal dela, mas se fizesse isso perderia a pose, e os dois ficam com inveja porque ela é diferenciada. Seu pai aparece na festa com sua irmã, e eles começam a comemorar por ela estar se destacando, mas seu pai fica um pouco confuso por ela precisar se expor daquele jeito. Mas ela diz que pro trabalho fazia de tudo, mesmo que precisasse fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. E seu pai diz que estava muito orgulhoso dela, e galera, acho que o fim do mundo já pode chegar. E sua irmã diz que queria ser igual a ela. Hunter senta e fica pensando na vida, e Ken, seu cameraman, aparece e percebe que ela estava meio triste, e eles deveriam estar comemorando, mas ela diz que estava se sentindo triste por não ter uma família ou filhos, pois dedicou sua vida toda ao trabalho, por isso conseguiu manter seu corpo diferenciado. E Ken diz que ela era uma mulher muito boa em tudo que fazia e merecia o melhor desse mundo, e ela acha que ele estava dando mole para ela, mas ele diz que gostava da outra fruta, e vai embora. Mas uma mulher padrão FIFA nunca fica sozinha, pois o barman Canela Fina começa a olhar de longe com um olhar diferenciado. Vemos Carrie, um cara comum que acorda em mais um dia nada normal, pois ele dorme na caminhonete pois não tinha uma casa, e dali ele vai direto pro trabalho e ele trabalha em uma mina, e seu chefe diz que algumas mulheres estavam atrás dele, mas ele só queria esquecer isso pois só teve problemas. E do outro lado da cidade, Churchill chega em casa de boa e ele era o fotógrafo que sobreviveu há 30 anos atrás, e algo estava muito errado, pois ele estava se preparando para algo maior e com certeza não era algo bom. E antes de sair de casa, coloca muita comida pro seu cachorro e se despede. Hunter acorda no dia seguinte com Canela Fina, e ele já estava querendo um segundo round, mas Ken bate na porta, pois ela já estava atrasada para o trabalho. Então enquanto ela se arruma desesperada, ele tenta puxar assunto com o morenaço, mas ele percebe que não era assunto que ele queria puxar. E antes de ir embora, ela pede para ele alimentar o gato e bater a porta.
Chegando no trabalho, hoje seria um dia especial, pois os engenheiros criaram uma máquina, a laser, que seria o maior avanço na área de escavação do mundo, e ela estava encarregada de fazer aquela reportagem, e vimos que Anne chegou primeiro no local e não perderia aquilo, então ela entraria primeiro, já que ela estava atrasada. E galera, até aqui vemos que esse filme tem uma qualidade muito duvidosa, mas relaxa que sempre pode piorar. Churchill chega no local da escavação e pergunta onde seria o evento, e como ele era antigo no local, todos o conheciam, então ele tinha acesso liberado. E logo depois, Hunter chega desesperada para não perder aquela inovação, mas o segurança diz que sem o crachá não poderia entrar. Então ela joga café no Ken e pergunta onde tinha um banheiro, e dessa forma ela conseguiria entrar no vestuário dos trabalhadores para pegar um cartão de acesso. Mas aí que está o golpe, pois Carrie estava tomando banho e não entende o que ela estava fazendo ali, e ela diz que estava precisando de ajuda, e como o homem é meio lerdo, ele diz que ajudaria. Eles começam a fazer a apresentação ao vivo e todos estavam animados, e aquela seria a chance da Anne mostrar que também era uma boa repórter em campo, mas ela não sabia entrevistar as pessoas, então só ficava dando em cima do pessoal. Eles ligam a máquina que começa a abrir uma passagem, mas Churchill aparece nervoso mandando desligar, pois era perigoso o que tinha do outro lado, mas todos acham que ele estava ficando maluco e ele tenta contar o que aconteceu com seus amigos há 30 anos e mostra que estava com um colete cheio de explosivos e estava disposto a falecer junto daquele túnel, e todos ficam desesperados. Tudo estava sendo transmitido para todo o país, e Haley chega assustada em casa para mostrar para o pai o que estava acontecendo, e aqui começa o momento de loucuragem, e geral começa a escutar uma voz estranha chamando Churchill, e agora eles sabem que tem algo de errado, e o cameraman da Anne é puxado para um buraco por um tentáculo gigante, e todos começam a ser atacados, então ele ativa o explosivo e tudo começa a desmoronar. E agora o mundo não sabe se tiveram sobreviventes. Hunter sobreviveu, mas ela não lembra o que aconteceu, e Carrie diz que colocou ela dentro do carrinho para ficar segura. E agora eles precisavam arrumar uma forma de sair do local, e ele encontra algumas lanternas e uma arma na mochila do Churchill, e Hunter pede para ficar com ela, pois ela sabia atirar. E isso seria muito útil, já que havia um tentáculo gigante puxando as pessoas pro buraco. Que porra é essa, marreco? Do outro lado da caverna, vemos que tem mais sobreviventes. Infelizmente, Anne e Declan sobreviveram, e Ken não aguenta ficar do lado deles, pois eles não param de reclamar. E Ken diz que eles precisavam se acalmar para não chamar a atenção da criatura, mas eles não querem acreditar que aquilo é real. Estão achando que era apenas um gás que fez geral alucinar. Enquanto isso, Hunter e Carrie estão conversando, e ele diz que já foi casado, mas não deu muito certo. E sua esposa levou sua filha e tudo que ele tinha, então hoje ele trabalha nessa mina para pagar a pensão ou perderia até as cuecas. E no fim do túnel, eles encontram uma entrada secreta e ao invés de voltar, querem ver o que tem. E aqui começa a ação de baixa qualidade, pois está cheio de lava no local e Hunter quer passar pela parede, mas acaba escorregando e por pouco Carrie consegue segurar, mas ela estava escorregando, então ele precisava jogá-la para o outro lado e os dois conseguem sobreviver. E até ali ela estava devendo 2 para ele, mas ela não sabe como pagaria aquela dívida. Eles encontram um altar antigo e parecia uma mesa de sacrifício, e o local estava cheio de escrituras antigas e havia uma mulher com correntes como se fosse a rainha do local. Então ali vivia um povo muito antigo que fazia coisas diferenciadas, e do outro lado da mina, quem está tentando organizar o pessoal para achar uma saída, mas um cientista deu uma falecida de leve e não teria como carregar o corpo, então deixa o boneco sentado. O problema é que tudo começa a tremer e parecia que ia desabar, e quando vem, o boneco simplesmente sumiu. Hunter está fazendo uma gravação do local para mostrar caso saia viva, pois aquela seria sua maior reportagem, mas tudo começa a tremer e eles ficam desesperados, e quando termina aparece um zumbi de um escavador e ela descarrega o pente como aviso, e Carrie o conhecia de algum lugar, encontra uma foto que Churchill carregava e era um dos amigos que foi pego há 30 anos atrás, e ele acha aquilo muito esquisito, pois pode ser algum tipo de magia ancestral ou algum ser alienígena. Hunter está pensando em uma forma de sair, quando o boneco levanta mais uma vez e Carrie daria uma falecida, mas ela pega algo no chão e o acerta com a pica preta,
mas o bicho não falece e Carrie fica muito assustado. Mas agora ela estava animada, querendo resolver esse mistério, e ele não entende porque até ali eles só se ferraram, e ela diz que não tinha nada a perder, então queria um pouco de aventura. E galera, os diálogos desse filme são bizarros. Ken encontra outra passagem e chega no mesmo lugar que os escavadores encontraram no início do filme, e ele percebe que aquela gosma na parede eram ovos, então eles precisavam sair porque um ninho nunca é algo bom. Mas um bicho vai pra cima do Declan e prende suas costas, e ele diz que fazia cócegas, o problema é que aparece mais um zumbi e Ken fala pra eles correrem, mas Declan virou um deles e ele tenta se defender com sua capoeira, mas não dá certo. Carrie entra em um túnel esquisito e sai um pequeno lago, então ele precisava entrar para encontrar outra saída, e Hunter fala para ele tomar cuidado, pois era muito perigoso, e ele diz que se encontrar a saída, ela estaria devendo mais uma para ele, e tudo estava certo, mas os infectados aparecem e ela é capturada e levada até um altar diferenciado, e agora todos estavam transformados, menos Anne, mas ela estava fingindo ser um deles e deixaria ela ali para virar boneco. Começa o grande ritual e ela começa a alucinar e lembra do passado onde ela era uma rainha, e Carrie era um templário que chegou no local para destruir a criatura, e ela começa a ser possuída, mas lembra da sua família e percebe que estava tudo errado, e consegue sair do transe, e Carrie aparece e eles precisavam fugir, pois tudo já estava fora de controle, mas ele acaba sendo pego, então ela lutaria, já que estava devendo 3 para ele, e consegue acabar com todos os infectados, mas um deles era o Ken, que sempre esteve do lado dela. Agora tudo parecia que ia dar certo, mas Anne aparece e aprende, e aqui vem um plot twist que ninguém queria saber, pois na verdade ela que planejou isso tudo e há muitos anos encarnou naquele corpo e agora poderia trazer o verdadeiro mal à Terra, e aparece um povo gigante que ela controlava com pingentes da Shopee, mas o que ela não contava é que Hunter tinha uma bomba diferenciada que consegue armar no último segundo, e tudo é destruído e ela consegue sair viva com Carrie, e os dois começam a se pegar, mesmo com o melado escorrendo. E esse é o filme. Acho que vocês já sabem o nome, então deixa o like e se inscreve se curtiu o resumo dessa história duvidosa, porque se você precisar assistir inteira, acho que vai ficar traumatizado, então fortalece aí. Agora eu vou marcar minha sessão na terapia, porque está difícil. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.